Olá, gente interessante, vai começar e hoje com o terceiro programa com o engenheiro Israel Sestari Júnior. Nós vamos falando sobre a tríade que nós tivemos discutindo a diferença entre espiritismo e religiosidade. E nós estivemos conversando sobre vários temas e sobrou agora, propositadamente, um tema para falar a respeito de suicídio. Porque nós estamos no Setembro Amarelo e o Setembro Amarelo é um programa de prevenção contra o suicídio. Gente interessante, está no ar. Bem, então, gente interessante, hoje começa o terceiro programa com o engenheiro Israel Sestari Júnior. Ele é engenheiro, advogado, administrador de empresa com pós em ambiente e desde 81 trabalha no setor de planejamento da cidade daqui de São José do Rio Preto, tendo passado por várias secretarias. E propositadamente nós deixamos setembro para falar sobre suicídio. Esse mês especificamente, ele tem um teor de prevenção contra o suicídio que se torna índices alarmantes. Já já nós vamos falar com o Israel, mas nós já temos de antemão um crescente de suicídio, principalmente entre os jovens. Então, Israel, obrigado por mais uma vez nos ceder essa entrevista. Eu queria, a respeito dos índices, que chegam a números alarmantes no planeta. Você tem esses números? Nós sabemos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde nos diz que o índice de suicídio com jovens é altíssimo. E ela coloca como sendo a segunda causa de morte entre jovens de 18 a 24 anos. E mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão, elas estão, como eles dizem, na fila para o suicídio. Engraçado, nós temos vários desafios para discutir com Israel. Primeiro, um dos países que maior suicídio no mundo é um dos mais desenvolvidos, que é o Japão. E no final da entrevista, vamos falar especialmente dos suicídios do Japão, que ao invés de ter conotação pejorativa ou de destruição da vida, ela tem uma conotação de honradez ou de resgate familiar. Muitas vezes resgate até do próprio Japão, que quem não lembra dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial e que saíam para não voltar. E a gente não tem a mesma conotação do suicida. Ao passo que no caso dos jovens, ele tem a conotação do bullying, ele tem a conotação da depressão, da descoberta, da transição para a adolescência, que é entre 17 e 25 anos, onde está uma maior incidência crescente de suicidas, que chegam a 800 mil por ano e vem crescendo no planeta. E no final eu vou também dizer para vocês quais são os países que mais se suicidam, vocês vão ter uma surpresa. Israel, o que leva o jovem tanto depressivo, tanto que sofreu bullying ou sofreu algum problema familiar a se suicidar? Nós sabemos que a depressão ela é uma tristeza profunda, né? Porque tristeza é natural termos e é salutar termos. Aquela pessoa que nunca se entristece, que está sempre alegre, cantando e o tempo inteiro alegre, ela tem algum problema também. O problema da tristeza é quando ela aumenta a tal ponto que o indivíduo não enxerga mais nada além daquilo. É como se ele estivesse num poço profundo sem luz. E o jovem, devido a toda essa estrutura nele que está se modificando, ele passa por esse processo muito mais intenso. E aí você tem, hoje, por exemplo, as drogas lícitas, né? Álcool. Que é um problema muito sério, porque às vezes falam assim, não, mas beber não tem problema, né? A pessoa que às vezes sabe beber e bebe aquele pouquinho, realmente não tem problema. O problema é quando você passa da sua cota e que você não tem mais domínio sobre você mesmo. Então aí aquele amigo que chega e te oferece uma droga ilícita,
você já começa a usar aquela droga ilícita e ali é um processo, né? Você sabe que eu penso assim, um cara que bebe e dirige, ele não só é um suicida, como um assassino também, né? Eu acho que engraçado, tem um amigo que esses dias comentou, ô Elias, meu filho está querendo fumar maconha, você acha que tem problema? Maconha, eles defendem maconha. A maconha em si não é problema. O problema é as consequências futuras, porque já o cara vai falar assim, a maconha, essa outra que eu comprei não tem efeito, ela é fraca. Não é que ela tem fraca, é que o organismo já se habituou a essa maconha e ele vai precisar de alguma coisa mais forte. Normalmente ele associa essa droga com álcool e aí ele acaba dirigindo com droga e álcool. E já nem é droga e álcool, aí ele vai para as drogas mais pesadas. No caso da visibilidade que nós temos no plano espiritual, eu estou dizendo, o suicida, ele decide ou ele vem para cumprir essa missão? Eu só vou voltar um pouquinho naquilo que você estava falando da questão do álcool. Eu me lembro que na casa da minha avó tinha um quadrinho de madeira em cima da porta que era desse tamaninho assim. E eu vi uma frase lá que eu nunca mais na minha vida esqueci e serviu para mim. Dizia assim essa frase: no caminho do vício, dado o primeiro passo, os outros vêm a seguir. Bem, espontâneo, né? Não volta mais. Não volta. Então, assim, toma muito cuidado com o primeiro passo que você vai dar em qualquer situação. Porque depois, aquilo que no começo era alguma coisa muito temerosa, muito difícil, ela passa a ser natural. Que nem o corpo que se habitua ao álcool. Habituou, né? Então a pessoa, eu sempre falo assim, vamos sair só um pouquinho, mas a gente já volta lá. Não, claro. Aquela pessoa que hoje vai lá e rouba R$10. Na primeira vez ele tremeu, suou, passou mal. Aí ele fala, não, mas eu roubei 10, eu vou roubar 20. E vai no 20. E no final nem transpira mais. Nem transpira mais. Né? O que acontece com os políticos? Com quem faz coisa errada. Né? Eu falo sempre assim, o marido, quando vai trair a mulher pela primeira vez, ele sua, ele transpira, toma muito cuidado. No final ele está no carro com a outra passando no meio da cidade. É uma brincadeira, mas a gente fala assim que os jovens se escondem e o velho se mostra, acende até a luz interna do carro para mostrar que ele ainda é capaz. Mas o que eu estou dizendo, voltando lá, o suicídio, ele vem com essa missão ou ele pode decidir ou se tornar isso uma decisão dele? Veja bem, nós não regressamos ao planeta predestinados para o mal. Esta é a primeira lição, né? Eu só estou predestinado para o bem, para a felicidade, não para o mal. Acontece que o suicida, normalmente, ele já fez isso em outras existências. E isto nesta existência que ele está vivendo, uma prova. Ele tem que passar por aquela prova, ele tem que ver se ele realmente superou aquilo lá. Então, normalmente, quando chega mais ou menos naquela época que ele cometeu o suicídio, ele vai sentir novamente aquela vontade, impulso para passar, e ele vai ter que mostrar isso. Uma ilustração que eu acho muito interessante, certa feita, uma senhora chegou para o Chico, lá em Uberaba, com uma criança no colo, falou, Chico, esse meu filho, ele não ouve, não fala, não enxerga e não movimenta os braços. A única coisa que ele faz é ter as pernas, o resto ele não tem mais nada. E agora eu levei ao médico e o médico falou que vai ter que amputar as 2 pernas dele também. Meu Deus. Me explica o que é isso, eu não entendo. E o Chico virou para ela e falou, olha minha amiga, minha irmã, o seu filho já cometeu suicídio em diversas encarnações passadas. E ele veio agora nessa encarnação para não cometer mais o suicídio. Então tiraram dele tudo que ele podia. O braço não mexe para ele dar o tiro. E a única coisa que deixaram foram as pernas. Só que a senhora mora num sítio que tem uma montanha e ele já está maquinando de ir andando e se jogar naquela montanha. Então, vai ter que tirar as pernas dele também, porque nessa encarnação ele não pode se suicidar. O suicídio de uma encarnação reflete na outra? Reflete na outra. Veja bem. Problemas físicos? Problemas físicos, porque
quando nós ingerimos, por exemplo, um veneno, nós machucamos todo o nosso perispírito, que é o corpo verdadeiro nosso, né? Nós temos um suicida ilustre que todo mundo conhece, que é Judas, né? Sim, Judas se enforcou. Naquele desespero dele, ele se enforca. E ele passa várias encarnações sofrendo, até que ele consegue, na última encarnação dele, resgatar. E sabe como que ele volta? Ele foi Joana d'Arc. Ele morreu no fogo. Morreu no fogo. Para sofrer mesmo. Para sofrer e passar por tudo aquilo, se reabilitando do karma dele. Bom, nós temos muita coisa para conversar, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Não sai daí que está muito interessante. A odontologia da Unipós é tecnologia de última geração. Clínicas, laboratórios e corpo docente composto de mestres e doutores. Vamos com tudo, usando criatividade e tecnologia. Somos referência da graduação à pós-graduação em todas as especialidades. O sucesso de vocês é a nossa maior satisfação profissional. Atividades práticas desde o primeiro ano fazem dos nossos alunos referência no mercado de trabalho. O melhor da odontologia para os nossos alunos. Odontologia Unipós. Cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Gente interessante está de volta para a segunda parte dessa terceira entrevista com o engenheiro Israel Sestari Júnior. Nós estamos falando de suicídio, frente à espiritualidade e frente também ao mês de Setembro Amarelo, que é um mês destinado à prevenção do suicídio. E nós estamos perguntando sobre as formas e o que leva ao suicídio. Israel, e o suicídio que muitos jovens, a gente vê entre 15 e 25 anos, é a faixa que vem aumentando alarmantemente, mas tem uma coisa curiosa. A maioria dos jovens não estão usando mais armas de fogo para suicidar-se. Por exemplo, nós temos no caso do Japão, que é 10 suicídios por arma de fogo por 1000 dos ocorridos. E nos Estados Unidos é 20 mil por 100 mil. Então os números são gigantes. Você acha que a facilidade, a disponibilidade, o ensejo, por exemplo, eu já tive em grandes alturas, eu não sei, mas dá uma sensação que a gente vai cair, que a gente vai se jogar, qualquer coisa. O suicida, ele tem essa sensação também de se projetar para a morte? Tem. Nós falamos com relação às armas, por exemplo, que existe um ditado que diz: o hábito faz o monge. Né? Quer dizer, a facilidade, aquilo que você vai, como nós estávamos falando com a bebida, você vai se acostumando com aquilo, você pega uma tendência, às vezes, mais fácil. O suicida, como nós falamos, ele sente aquela vontade. É uma atração natural. É uma atração, porque ele já traz esse problema todo, essa problemática toda. Por exemplo, Divaldo Franco foi um suicida. Sabia? Não. Divaldo Franco foi suicida em encarnações passadas. E outro dia ainda eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele está com 93 anos. Ele fala: agora eu estou me reabilitando com a vida. Quer dizer, ele resgatou tudo. E ele resgatou como? Ele diz que ele sofreu muito interiormente, porque essa sensação, essa vontade toda veio. Mas ele conseguiu se impor, né? Ele conseguiu domar essa inclinação ruim que ele tinha. A gente tem visto a depressão, que hoje é o mal do século. Nós temos a síndrome do pânico, que associa, anda muito para e passo. Eu já vi pessoas tendo ataque de síndrome do pânico. É assustador. São verdadeiras convulsões e do nada. E que pode, numa pessoa que tem predisposição ao suicídio, levar ao suicídio. No caso de pessoas de mais idade, a gente está assistindo muitas pessoas de idade, talvez produzidas pela solidão, pelo abandono, estão cometendo suicídio.
É o final da vida que a pessoa desespera e não consegue cumprir, ou ela veio para produzir esse suicídio? Não, é aquilo que nós falamos, vir para produzir, não. Isso não vem. Isso não vem. Só que existem situações, nós temos, por exemplo, na França, onde o idoso ele tem um isolamento muito grande, né? Sim. Os índices de suicídio em idoso lá também é grande. Por quê? Porque ele fica isolado, né? Você vê que teve uma época que teve um verão que foi muito intenso na França, a quantidade de idosos que faleceram trancados em casa porque não tinha ninguém que cuidava deles. O suicídio é hereditário? Essa tendência? Você traz também, é como o álcool, né? Já tem uma raiz familiar. Nós temos uma predisposição genética também a isso daí. E o suicídio, nós sabemos, tem tanto o suicídio como a bebida, tem muita ligação com existências passadas. E para prevenir, quando você percebe que uma pessoa tem uma tendência natural ao suicídio, eu tenho alguns amigos, falam, rapaz, tem vontade de acabar com tudo. Não sei se às vezes vai na brincadeira, mas eu encaro como é sério e começo a conversar com a pessoa de naturalidade. Mas assim, se você percebe que tem alguma coisa que pode acontecer, tem como prevenir isso, além de mandar para um psicólogo. Eu acho que o melhor remédio que tem é o amor, o carinho, a atenção. Mas como que demove uma pessoa de ela ter tomado a decisão? Eu assustado, em São Paulo, todo dia tem alguém num viaduto pulando, se enforcando. Aqui em Rio Preto tivemos 2 casos de crianças, criança para mim, jovem de 15 anos, que combinaram os dois se suicidar. Os dois suicidaram-se numa escola daqui de Rio Preto. E sei que você também tem casos pitorescos narrados por Francisco Xavier, Chico Xavier, a respeito disso. Fala pra gente um pouco disso. Se ocupar. Né? Essa é uma... Ocupar-se. Você ter alguma coisa. Então eu falo sempre assim, às vezes alguma senhora nos procura, Falei, olha, você não tem o que fazer, sabe o que você faz? Pega a tua casa de manhã, pega a vassoura, limpa a casa, limpa os móveis, limpa isso, limpa aquilo. Você vai estar ocupado, você não vai estar parado. Porque eu gosto muito de ditado popular, tem um também que diz assim, mente vazia... Casa do diabo. Oficina do diabo. Né? E é isso. Se nós estivermos com a mente, com a cabeça vazia, eu começo a ver problema em tudo e problema em mim também. E às vezes o problema nem tem essa dimensão e nem existe dessa forma. Então eu preciso me ocupar. Esse é um ponto. Eu não digo que seja nem como um psicólogo, mas como uma família. Pode perceber como filho, eu sei que ele mudou de costumes, começa a ficar falante demais ou falante de menos, mudou de hábitos. Quais outros sinais que a família pode observar e dar mais atenção para esse filho? Eles dão muitos sinais. O suicida, ele dá sinal. Um dos sinais, ele tenta várias vezes. Tenta se matar. Tenta se matar. Você percebe que o suicida não é a primeira vez que acontece. Não. Primeiro ele pega, por exemplo, e faz um corte no pulso, mas é um corte que ele sabe que não vai morrer. Uma lesão superficial. Uma lesão superficial. Ele dá um cortezinho. Aquilo sangra, ele deixa a família toda apavorada. Da outra vez ele pega uma faca e faz uma outra coisa. Ele avisa, ele dá sinais, e esses sinais são muito aparentes. A automutilação costuma andar muito junto com o suicida, muito né? Junto, muito junto. Principalmente em jovens. Muito. E às vezes eles fazem cortes escondidos. Escondidos. Engraçado. Começa a usar blusa. Se esconder. Né, se esconder. O que inclusive é o mesmo hábito do drogado, que começa a tomar. É uma coisa interessante que a gente fala. O indivíduo não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, ele quer acabar com aquele problema que o tormenta. E ele está nessa fase pedindo ajuda. Qual é o ônus espiritual do suicida? É muito grande. Né? Nós sabemos que a pior coisa que alguém pode fazer é acabar com a própria vida, porque o que nós temos de mais preponderante na nossa vida é o instinto de conservação. Por exemplo, eles têm relatos de navios que afundam, morrem muitas crianças, porque na hora do desespero, a mãe e o pai tentam se salvar e esquecem da criança, porque o instinto de conservação é maior, da conservação da espécie, é maior que o amor maternal, é maior que tudo isso. Quando você acaba com a sua vida, você está acabando também com esse instinto, né? Agora,
existem atenuantes. Então não dá para falar assim, esse aqui vai sofrer, esse aqui não vai sofrer, esse aqui vai passar, esse aqui não vai passar. Eu conversei com o Israel um pouquinho antes do programa e perguntava para ele qual é a visão, vamos supor, de um estuprador que nasceu no meio onde se estupra, ou nasceu de um lar onde isso é quase um hábito, onde se faz, se produz a pedofilia, alguma coisa assim, como em países que são aceitos. O indivíduo que nasceu no Oriente Médio, onde ele, com 28 anos, ele só viu guerra, só viu morte, só viu desgraça. Qual é o peso deste cidadão matar alguém? Para ele é a mesma coisa. E comentava com Israel o fato de, por exemplo, no Japão, o suicídio é uma honra, é um resgate, é a honradez do país. Por exemplo, dos países árabes, que usam um homem-bomba, que eles morrem e se transformam no Marte, por isso que criam um ambiente hostil extremamente desagradável para o planeta e difícil de controlar. Porque os guerrilheiros hoje são muito mais fortes que exércitos inteiros, porque você não os espera. Como é o caso dos kamikazes, que saíam para morrer. Esses são considerados suicidas também? Ou é um atenuante, Israel? São atenuantes. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos se aqueles que vão para a guerra e que sabem que vão morrer, se eles são considerados suicidas. Os espíritos respondem que não. Não. Porque ele está indo para defender o país dele, ele está indo para defender a família dele. Então, ele pode até ser um suicida, na nossa visão, porque ele está saindo e sabe que não vai voltar. Mas tem todas as atenuantes e vai ser... Você disse que no livro do Francisco Xavier tem um caso de Rio Preto. Que caso é esse? Esse livro aqui é um livro muito interessante, que chama Vida no Além, que são psicografias de Chico Xavier para pessoas de Rio Preto. Então veja que aqui na primeira página, na apresentação, já aparece a foto de Rio Preto, antiga e atual. E ele foi editado em 1980. A edição é esgotada, não tem mais. Eu achei esse aqui num sebo. Entendi. E tem o caso de uma senhora que ela era uma suicida e quando o enterro dela estava passando, uma das pessoas que viram, que era o seu Farid Mussi, ele fez uma oração para ela. E ela não tinha tido oração na igreja, porque a igreja católica não faz para suicidas missa de corpo presente, nem dá a bênção para suicidas. E ela se comunica 30 anos depois do falecimento dela, através do Chico, numa psicografia, quando um pessoal de Rio Preto foi até o Chico para receber mensagens sobre o acidente do Turvo. Foi o seu Valdemiro Nafá, Dona Mafalda. Eu lembro deles. Que perderam filhos também. Perderam filho. Doutor Acaiaba de Toledo e o Pedro Roque e o Paulo Nimer. Estavam todos eles lá. E naquele momento essa senhora falou, olha, para o doutor Valdemiro, o seu filho agora não pode comunicar. Eu estou cuidando dele, o senhor pode ficar tranquilo. Eu fui uma suicida em Rio Preto e eu faleci no dia tal, lá em São José do Rio Preto, me matei, e fui enterrado e meu nome é fulano de tal. O doutor Acaiaba, um juiz daqui de Rio Preto, pegou e falou, deixa eu ir lá no cartório, né, para certificar. Chegou lá com o nome, o dia, perguntou, me abre aqui nesse dia para eu ver. E o moço falou, nesse dia não tem ninguém aqui registrado com esse nome, né? E sem querer ele virou a página. O registro, o assentamento do óbito dela foi feito no dia seguinte, falando assim, no dia anterior, dia tal, faleceu Dona Maura tal, né? Entendi. E ela diz que a única coisa que a consolou durante esse tempo foi aquela prece, aquela oração do seu Farid Mussi. Que interessante. Mas é um livro muito interessante que traz histórias de Rio Preto, inclusive do acidente do Turvo, daqueles jovens. E o 59, imagina esses resgates coletivos, né? Nós temos índices extremamente alarmantes no planeta em termos de suicídios. Nós temos o Japão, que era em torno de 23,4 por 100 mil habitantes, hoje caiu para 14. Mas os Estados Unidos hoje reporta mais de 20 mil mortes para cada 100 mil. Ou seja, está na casa de 23% para cada 100 mil. É um volume astronômico de mortes. E nós temos, curiosamente, os países que mais se suicidam o Quezaquistão, o Nepal, a Tanzânia
Moçambique tem 27,4% Moçambique, ou seja, 34,2 homens para 21 mulheres. Homens se suicidam mais que mulheres. Suriname, engraçado, aqui perto de nós. Nós temos Suriname, nós temos a Lituânia, nós temos o Sri Lanka, com 28,8 para cada 100 mil, 28 casos para cada 100 mil. Coreia do Sul, que não deveria, né, porque gozam de pleno avanço, hoje exportam tecnologia para o mundo todo, inclusive na área de saúde. Coreia do Norte, sem nenhum comentário, mas é um país que vive em pleno sofrimento de uma ditadura rígida. E, estranhamente, a Guiana aqui no nosso lado, com 44,2, ou seja, 70,8 homens e 22,1 mulheres. E as causas são das mais diversas, como a gente conversou com Israel. Israel, uma última palavra para famílias que estão nos assistindo, de quando perceber alterações, não só procurar ajuda, se ocupar, o que mais que elas podem, onde que elas podem buscar ajuda para essas pessoas? Primeiro, os que estão vivos. E depois, os que já desencarnaram, infelizmente, todo dia no Face a gente vê orações para fulano que desencarnou. E a maioria está na faixa de 19, 20 anos. E o mais estranho, são todos lindos, bonitos, bem-sucedidos, e que levam, às vezes, a um desespero momentâneo que muitas vezes acaba se arrependendo por gerações. Qual a palavra que você deixa para essas famílias? Para aqueles que ainda não cometeram o suicídio, estão aqui entre nós e a família perceber, procurar ajuda médica, né? Psicólogo, psiquiatra e ajuda espiritual, que é muito importante. Nós não somos formados apenas de corpo físico, nós temos uma história antecedente, então procurar isso daí. Para aqueles que já partiram e nós aqui não podemos fazer nada, nós temos o elemento da prece. Esse é a nossa comunicação com o outro lado que vai atingi-lo com toda certeza, e o trabalho no bem em nome daquele que partiu. Então, obrigado ao engenheiro, advogado e administrador de empresa, administrador público já desde 1981, Israel Sestari Júnior. Muito obrigado pela sua entrevista. E obrigado a você por ter nos acompanhado e estar sempre presente no Gente Interessante. Te espero no próximo programa. Até lá.